Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Beija o próprio Deus. Então eu vou dar um beijo na palavra em seu nome, beijando o próprio Deus. Olha só que bonito. Podemos sentar aí em casa sem perder aquele ambiente, aquela ambiência religiosa, né? Vamos pedir que o Espírito Santo agora nos ajude a aprofundar, a entender. Acabamos de ouvir. Nós estamos na mesa da palavra. Sabemos que a missa tem duas mesas. Toda a Eucaristia tem duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia, da comunhão. A gente não pode comungar se antes nós não passarmos pela mesa da palavra, né? E toda a mesa da palavra nos leva à comunhão, né? Então, tem gente que fica só na mesa da palavra. Não, nós, como Igreja Católica, a mesa da palavra e depois a mesa da comunhão, né? Então, vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender melhor essa santa leitura. A primeira leitura, minha gente, nos traz uma grande verdade. Deus recompensa toda a boa ação que a gente faz. Isso, Deus recompensa toda a boa ação que a gente faz, Deus nos dá uma grande recompensa. E essa primeira leitura nos fala exatamente sobre isso. A história a gente conhece. Era meio-dia. Imagine naquela região da Terra Santa, deserto. O sol a pino, como a gente fala, assim, aquele calor insuportável. Sede, as pessoas precisando de uma sombra para se refrescar, para se proteger. E de repente, nesse pico do sol, lá Abrão sentado ali, debaixo de um carvalho de Mambré, diz o texto, ele vê 3 homens chegando. 3 homens, e qual foi a atitude de Abrão? Uma atitude acolhedora. É bem verdade que a gente vive numa sociedade onde tudo é ameaça, enfim, a gente está andando pela rua, a gente tem que olhar por cima, por baixo, por meio, do lado, assim, para ver se as pessoas, enfim, infelizmente inspiram essa questão da insegurança. Mas assim, a atitude de Abrão nos mostra essa atitude da acolhida. Ele deu abrigo para esse pessoal. Ele deu abrigo. Ele deu um copo d'água. Ele deu sombra. Deu refeição. E aquilo alegrou o coração daqueles 3 peregrinos. Dizem alguns estudiosos que é a própria Santíssima Trindade que visitou Abrão para trazer uma boa notícia. E como eu falei para você, toda boa ação que a gente faz, Deus, né, nos recompensa. Toda boa ação, Deus nos recompensa. E qual foi a grande recompensa que Abrão recebeu? Que Sara, a princípio deu aquela risadinha, enfim, mas qual foi a notícia que esses 3 vieram dar a Abrão por essa acolhida, por essa atitude, por essa receptividade? A notícia é boa que o ano seguinte, Abrão e Sara iam ter um filho. E qual o nome dele? Isaac. Essa é a boa notícia. Perdão, viu? A segunda leitura, São Paulo vai falando assim que eu completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo. O que São Paulo vem nos dizer nessa situação? O que São Paulo vem nos trazer? O que é completar na minha carne o que falta à paixão de Cristo? Falta alguma coisa na paixão de Cristo? Será que Jesus deixou algo para trás na sua paixão? Que São Paulo vai dizer, completo na minha carne o que falta na paixão. Não. Jesus, o que fez por completo.
Só que a gente tem que entender o que São Paulo está dizendo, que conceito que São Paulo está dizendo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo na história, é a continuidade, é o corpo dele. A igreja é o corpo dele, é a continuidade do Cristo na história, é a igreja. E a igreja está nesse mundo, inserida, ameaçada, perseguida, né? Feita de homens que ainda precisam de conversão, porque ainda o pecado, né? O pecado toma conta de muitas atitudes, de muitas escolhas. Então eu completo na minha carne, nessa história, o que falta é a paixão de Cristo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. A igreja está em peregrinação. A igreja está nessa luta, nesse combate espiritual. A igreja é santa porque a cabeça é santa. Cristo é santo, a igreja é santa porque a igreja é o corpo dele. Não pode uma cabeça santa e um corpo não. Ou é tudo, ou é nada. E como Cristo é tudo, a igreja é santa. Mas a igreja é feita de pessoas como eu, como você, que precisamos de conversão, que precisamos mudar a atitude, mudar a forma de pensar, configurar a nossa vida ao Evangelho. A gente precisa de conversão, para a gente tornar cada vez mais honroso o nome que a gente tem. Somos cristãos, precisamos representar bem Cristo. De repente sou eu, com as minhas atitudes, de repente é você, com as minhas atitudes pessoais, com as suas atitudes pessoais, aquilo que a gente pensa em fazer escondido, ou as nossas atitudes sociais, a nossa indiferença, o nosso orgulho, as violências que a gente sofre, as violências que a gente provoca, os pecados sociais que a gente produz, a nossa indiferença, a nossa falta de perdão, falta de partilha, tudo isso são os pecados da sociedade. Isso está manchando o corpo de Cristo. É por isso que São Paulo assim, a gente precisa se converter. A gente precisa se converter para honrar esse nome de cristão. Então o pecado que a gente faz é o pecado só meu, é um pecado individual que vamos ter que prestar contas, mas todo o pecado que a gente faz, minha gente, as escolhas que a gente tem, isso tem repercussão. Isso tem repercussão na vida das pessoas. Uma pessoa, por exemplo, que chega em casa todos os dias bêbada, que toma, que usa elementos que prejudicam a sua saúde, ela está se prejudicando? Claro que ela está se prejudicando, mas está prejudicando a sua família também. Está prejudicando a sua esposa, os seus filhos, a fama de sua família. Então todo pecado que a gente faz tem repercussão. É por isso que São Paulo vai dizer, eu completo na minha carne o que falta a paixão. Eu preciso fazer essa renúncia, essa penitência, esse processo de conversão. Mas o que mais chama a atenção hoje, é claro, é o Evangelho. Lembrando que Jesus, ele sempre pregou naquela região da Galileia, Cafarnaum, é uma planície lá embaixo. E de vez em quando ele subia a Jerusalém, por isso que tem um canto, sobe a Jerusalém. A Jerusalém é uma grande subida. E quando Jesus subia a Jerusalém, ele ficava descansando na casa de 3 irmãos, 3 amigos de Jesus, onde Jesus tinha muita liberdade para estar com eles. Lázaro, Marta e Maria, que é uma aldeia que ficava muito próxima, uns 3 quilômetros aí de Jerusalém, Betânia. E ali Jesus, a cena acontece ali. Jesus foi, certamente estava acompanhado pelos discípulos, e quando Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Ou seja, aquela alegria, aquela acolhida, e quem se destaca ali é Marta, e ponto final. Imagina, uma pessoa chega na sua casa, de repente todo mundo fica sentado sem fazer nada? Não, sempre tem aquela Dona Maria, a mamãe, né, que vai lá para as panelas, que vai lá para a cozinha, preparar tudo, o chazinho, o cafezinho, se for um almoço, se for uma janta, para acolher essas pessoas. E foi isso que Marta fez. Quando chegou Jesus, Marta deu o seu melhor. Marta deu o seu melhor para acolher bem Jesus e sua comitiva. Ela não fazia coisa errada, pelo contrário. Ela queria servir bem e servir melhor o Senhor, que era amigo dela. Amigo dela, né? Só que a irmã dela, Maria, quando Jesus chegou, sentou, Lázaro foi um anfitrião, né? Lázaro foi o anfitrião, ficou ali com Jesus, e Maria também ficou sentadinha aos pés de Jesus para escutar Jesus. E aquilo incomodou Marta, a ponto dela ter tanta liberdade com Jesus, que chegou assim, Jesus,
Olha a minha irmãzinha ali, olha a minha linda irmãzinha ali, olha. Não te incomoda que ela esteja aí sentada e eu com panela, com fogo aceso, com lenha para cortar, janta para fazer, café para passar, enfim. E ela sentadinha, não te incomoda, né? E aí ela estava na razão. Se nós tivéssemos que fazer uma votação, quem estava certo na cena, todo mundo ia votar em Marta, e ponto final. Mas o que chama Jesus? O que vai fazer? Qual é a grande sacada de Jesus? O grande ensinamento de Jesus que choca tudo isso. Ele vai dizer: Marta, Marta, você está muito agitada, Marta. Maria escolheu a melhor parte, dela nada lhe será tirado. Qual foi a melhor parte que escolheu Maria? Jesus, preste atenção no que eu vou dizer agora. Jesus, ele não condena Marta, em nenhum momento ele condena Marta. Ele não condena aquele que trabalha. Ele não condena aquele que exerce a sua função, a sua missão, as suas tarefas. Jesus não condena, ele não condenou a pessoa de Marta. Ele só disse para Marta: cuidado, Marta. Cuidado, Marta. Cuidado não somente porque você está preparando aí o café da tarde que eu cheguei, mas é uma atitude para a nossa vida cristã. Não é só a cena em si, é o que ela ensina depois disso. É o plus, é o a mais. É o cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida cristã. Que é necessário a gente trabalhar? Claro que é. Se tem alguém que é um exemplo de trabalho, é o próprio Jesus. O incansável missionário que andava de aldeia em aldeia, a ponto de não ter tempo nem para ele. Em um certo momento disseram para Nossa Senhora: olha, Maria, Jesus está lá, não se alimenta direito, não dorme direito, não repousa direito, enfim. E Maria ficou preocupada e foi até lá. Foi o evangelho de ontem, Nossa Senhora do Carmo. E aí disseram para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E aí Jesus aproveita: quem é minha mãe e meus irmãos? E minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, Jesus sempre foi um modelo de trabalhador. Aliás, a palavra de Deus vai dizer assim: ó, quem não trabalha não come. Quem não trabalha não tem o direito à comida. O trabalho, a gente sabe da importância do trabalho, que dignifica, e oxalá todos pudessem ter uma oportunidade de trabalho, um trabalho digno, valorizado, oportunidades desse país que tanto precisa. Isso é importante. Então Jesus está valorizando o trabalho de Marta. Só que chama a atenção uma coisa fundamental. Antes de começar o trabalho, é necessário, aí aponta o evangelho de hoje, é necessário dar tempo, dar atenção à palavra de Deus. Dedicar uns minutinhos para a oração. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho tempo para rezar, é tanta coisa que eu tenho que fazer em casa, é tanto trabalho, é tanta pressão, não dá nem tempo de rezar, não dá nem tempo de ir à missa, não dá nem tempo disso e daquilo, a gente vai colocando justificativas. E é isso que chama a atenção Jesus na nossa vida espiritual. De ter um tempo durante o dia para rezar. Pegar o tercinho, pegar a página do evangelho do dia, a palavra de Deus, meditar, aquela nossa vida íntima com Jesus. É o ponto de partida, é o número 1. Primeiro a nossa intimidade com Deus. Primeiro a nossa vida de oração. É como um carro que chega no posto de gasolina, se ele está lá, chegou no posto de gasolina, é porque ele está sem combustível. Ele tem que parar e ser abastecido. É como hoje a gente está nessa era digital, todo mundo usa celular, mas em um certo momento a bateria descarrega. E a gente tem que colocar a bateria lá no carregador, lá na parede, na tomada de luz, para carregar. Porque senão a gente não tem mais o celular com tantas funções que ele tem. A gente precisa dar esse tempo para carregar. É isso que está chamando Jesus hoje para cada um de nós. E eu devolvo para você. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida íntima com o Senhor? Como é que está a tua espiritualidade? Você se alimenta como? Então não se justifique que você trabalha demais e não tem tempo para as coisas de Deus. Que você não tem tempo para entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar e fazer a tua oração. É isso que chama a atenção. Por isso que Jesus vai dizer para Marta: Maria escolheu a melhor parte. Porque está ali. Não que ela fosse preguiçosa, minha gente. Maria não era preguiçosa. Mas ela optou por primeiro ouvir de Deus, ouvir de Jesus. Como é que eu ouço, como é que eu me abasteço para depois trabalhar. Então primeiro eu tenho que me abastecer da palavra, dessa experiência íntima com Deus, a minha vida de oração. E uma vez que eu faço isso, aí sim eu vou trabalhar.
Então não é o contrário, não é o contrário. Porque se a gente só se entrega, a gente acaba se descarregando muitas vezes. E aí? Onde que a gente vai buscar essa energia que a gente precisa para continuar a nossa luta? Então, Jesus está nos ensinando, primeiro, senta um pouquinho, escuta a palavra, tenha vida íntima com Deus, tenha uma vida de oração, dedique um tempinho a cada dia, e não é só fazer o sinal da cruz e pronto assim, não, dedique um tempinho para meditar, para ouvir a palavra, para fazer a sua oração, a tua comunhão, o teu diálogo com Deus, se abasteça, peça a luz do Espírito Santo para o teu discernimento, para as tuas escolhas, para você fazer o que é certo. Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir de Jesus o que é certo. Ela queria sim trabalhar, mas trabalhar do jeito de Deus. Não é isso que a gente reza no Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Então, meu amado, minha amada, que a liturgia de hoje, primeiro sim que a gente guarde no coração essas três coisas, só rapidinho para você guardar no teu coração. A primeira, a gente viu na primeira leitura, Deus recompensa toda a boa ação que a gente faz. Então, faça coisas boas para os outros. Quanto mais a gente faz para os outros, Deus recompensa para nós. Deus recompensa toda a boa ação que a gente faz. Isso na primeira leitura. A segunda leitura, nós precisamos a cada dia buscar essa conversão, porque somos a igreja, somos o corpo de Cristo. O corpo não pode ter mancha. O pecado está em nós, não em Jesus. E a gente precisa se converter para honrar o nome que a gente tem de cristãos. E no Evangelho é isso. Antes do trabalho, dedicar a vida de oração. Antes de começar a fazer coisas, procure estar com Deus, estar aos pés de Jesus, para você aprender dele como é que se faz a coisa certa e como é que o nosso trabalho pode agradar a Deus. Amém? Guarde isso no seu coração essa semana. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu